A paz do Senhor, adolescentes! Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui juntos para mais uma aula da nossa EBD, com a nossa revistinha Gênesis, o livro dos grandes começos. Já estamos na lição 9, já passamos da metade da nossa revistinha, e a lição de hoje tem por título Isaac e Rebeca, um casal especial. Glória a Deus. Vamos falar sobre a história desse lindo casal. Mas antes, vamos orar para iniciarmos a nossa aula. Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és o nosso maravilhoso Deus, porque o Teu Espírito Santo enche os nossos corações e as nossas vidas, porque o Senhor nos oportuniza, ó Pai, mais essa aula, Senhor, na Tua presença. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Usa essa aula, Senhor, meu Deus, para alcançar almas, alcançar vidas, Senhor, para que a sua obra seja feita em nome de Jesus. Sê conosco, ó Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, adolescentes, como falamos, chegamos aí à nossa lição de número 9, Isaac e Rebeca, um casal especial. Nessa lição de hoje, vamos falar sobre a história de Isaac e Rebeca. Na lição anterior, nós vimos sobre Sara e Abraão, a história de Sara e Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão, e vimos também sobre o nascimento de Isaac. Nessa lição de hoje, nós vamos ver já Isaac adulto, e vamos falar sobre a história de amor, a linda história de amor, entre Isaac e Rebeca, e de como Deus cuidou de cada detalhe na vida desse casal. No nosso tópico 1 aí, na nossa revistinha, nós vemos uma esposa para Isaac. Esse é o título do nosso tópico 1. E como já sabemos, adolescentes, Abraão, ele foi pai na velhice, Abraão já tinha lá 100 anos quando Isaac nasceu. Mas mesmo sendo um pai já idoso, ele sempre se preocupou com seu filho, ele sempre cuidou de Isaac muito bem. E o casamento de Isaac, o futuro de Isaac, também era uma preocupação e um cuidado para Abraão. Então, Abraão, ele queria uma esposa especial para Isaac. Ele queria uma boa esposa para Isaac. Ele não queria que Isaac se casasse com uma mulher ali, filha dos cananeus, daquele povo que adorava outros deuses. Ele não queria isso para a vida de Isaac. Então, Abraão vai e chama, como nós podemos ver essa história no capítulo 24 do livro de Gênesis. Está no nosso devocional, a partir da página 106, é uma leitura um pouco extensa, nós não vamos fazer, mas vocês podem estar fazendo aí essa leitura depois, os nossos visitantes também, se por acaso não conhecem a história, podem estar fazendo essa leitura. O capítulo 24 de Gênesis nos conta essa história que eu estou aqui resumindo com vocês. Então, Abraão chama o seu servo, o servo mais antigo da sua casa, o servo em quem ele tinha grande confiança, e pede a esse servo que ele volte lá na terra de onde ele veio, no meio da família, no meio da parentela dele, de Abraão, e busque uma esposa para o seu filho Isaac. Assim, então, adolescentes, partiu Eliezer lá para a Mesopotâmia, lá para a cidade de Naor, de onde Abraão era, cumprindo o que o seu Senhor havia mandado que ele fizesse. Chegando perto de onde os parentes de Abraão moravam ali, o servo de Abraão, Eliezer, ele parou junto a uma fonte
onde as moças buscavam água. A missão de Eliezer, adolescentes, era importantíssima e era também de grande responsabilidade, dada a confiança que Abraão, o seu senhor, depositou nele. Abraão, adolescentes, tinha muito cuidado com isso, porque ele já sabia, ele já tinha experiência com o que acontecia, como, né, vocês viram aí na lição passada, quando se colocava uma estrangeira no meio da promessa. Ele teve essa experiência com Agar, né? E ele não queria um relacionamento com uma mulher estrangeira para o filho dele, gerando problemas semelhantes ao que ele teve quando colocou a serva Agar no meio do relacionamento dele e Sara, quando ele e Sara, né, concordaram em trazer a Agar para o meio do relacionamento deles. Então, Abraão queria obedecer a Deus em tudo, ele queria oferecer um casamento na presença do Senhor para Isaac. Ele tinha essa preocupação. A obediência, adolescentes, ela é indispensável para que o homem, para que cada um de nós, para que eu, para vocês, cumpramos a nossa parte no propósito de Deus para as nossas vidas. Talvez vocês estejam aí perguntando, mas a quem que eu tenho que obedecer? Como que é isso? Né? O que eu devo fazer? Como se trata? Obediência, adolescentes, a Deus primeiramente. Nós devemos obedecer a Deus em tudo. Nós devemos obedecer aos nossos pais, nós devemos obedecer aos nossos pastores, nós devemos obedecer aos superiores que nós temos, que vamos ter na nossa vida, como foi o caso de Eliezer ali, que era servo e obedeceu em tudo ao seu senhor Abraão. Nós devemos também respeito aos idosos, isso são coisas que devem fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, adolescentes. Estando, então, voltando aqui para a nossa história, estando Eliezer ali no poço, chegavam as moças para buscar água. Era comum, muitas moças iam ali naquele poço para tirar a água, para levar para suas casas, para abastecer as casas, para levar para as famílias, né? Então, Eliezer orou, pedindo um sinal de Deus. Ele orou assim, pedindo a Deus que a moça que chegasse ali e ele pedisse água, e ela servisse água a ele, e se oferecesse para também tratar os camelos, para também servir aos camelos, seria o sinal de que essa era a moça que ele estava buscando, que quando ele pedisse água, ela desse água a ele, para ele beber, e que ela, sem ele pedir, ele pedisse água e ela desse para ele beber. E que, sem ele pedir, ela oferecesse também água aos camelos. Esse foi o sinal que Eliezer pediu a Deus em oração. Antes que ele acabasse de orar, adolescentes, Rebeca chegou e atendeu o pedido do servo, o pedido que o servo tinha feito em oração a Deus, exatamente da maneira como ele pediu. Ela deu água a ele e ofereceu depois para tratar os camelos, como o empregado de Abraão havia pedido em oração. Preste atenção, adolescentes. A primeira coisa que Eliezer fez quando chegou ali, no destino dele, foi o quê? Foi orar, adolescentes. A primeira coisa que ele fez quando chegou ali foi orar. E Rebeca foi a resposta de oração de Eliezer, pois ela satisfazia todas as exigências que o Senhor de Eliezer, Abraão, tinha feito. Ela era do meio da parentela dele, ele ainda não sabia, mas ela era do meio da parentela, era filha de Betuel, sobrinho de Abraão, neta de Naó, irmão de Abraão.
Então, adolescentes, nós podemos ver aqui, falar um pouco sobre isso, sobre a importância da oração. Nós aprendemos já aqui na igreja que nós fazemos de tudo um motivo de oração e que nós também não devemos fazer nada sem orar. Ou seja, adolescentes, que nós precisamos orar sem cessar, porque orar é comunhão com Deus. Jesus Cristo nos ensinou a orar e nós devemos em todo o tempo orar por todos os motivos, por tudo na nossa vida. Nada é pequeno demais para uma oração. Nós devemos buscar a Deus em todas as coisas, em oração. Amém, adolescentes? Tópico 2, então, aí da nossa lição, Rebeca, exemplo de disposição. O encontro, adolescentes, de Eliezer e Rebeca se deu junto ao poço onde as moças da cidade iam tirar água, como já falei aqui, né, com vocês. Ou seja, aquele local era um local fora da cidade. Elas iam até o poço, elas saíam da cidade e iam ao poço para tirar água, ou seja, tinha um esforço envolvido ali. Elas provavelmente faziam uma caminhada, talvez longa, né? Talvez muito longa, mas elas tinham um esforço para chegar nesse local, possivelmente um esforço aí considerável. E não era só o esforço da caminhada, elas tinham que também carregar um pote que provavelmente também pesava muito, devia ser um pote de um tamanho, né, considerável também, e que tinha um peso ali para carregar, que tinha um desconforto para caminhar carregando aquele pote vazio. Mas quando elas voltavam, o esforço era ainda maior, porque, lembra, elas iam buscar água para a família, então elas traziam aquele pote cheio. Então, era ainda mais peso, era ainda mais esforço. Então, adolescentes, nós podemos aqui ver que não era fácil para a Rebeca cumprir as suas responsabilidades, as obrigações que ela tinha com a sua família. Mas ela se esforçava para dar o seu melhor. Ela se esforçava dando o seu melhor para cumprir aquela tarefa de uma maneira que fosse agradável, que fosse bem feita. Então, tinha um esforço de Rebeca. Assim como Rebeca, adolescentes, nós também devemos cumprir as nossas responsabilidades, aquelas responsabilidades que são delegadas pelos nossos pais, com alegria. Nós devemos cumprir com esforço, com vontade, com disposição, adolescentes. Não, tenho que fazer, tá bom, vou lá, né, porque não tem jeito. Não, não é assim. Nós precisamos aprender a fazer as coisas com amor, para fazermos bem feitos, fazermos as coisas com disposição, com coragem, para ser satisfatório, para ser prazeroso também e para ter um resultado desejável. Então, voltando aqui para a nossa história, à beira ali do poço, Rebeca se mostrou pronta para tirar água para Eliezer, o servo de Abraão, e para os animais que estavam com ele, para os seus animais. Ela não estava preocupada, adolescentes, apenas em cumprir a sua rotina diária, que era ir lá, buscar água para a família e voltar para casa. Não, ela estava atenta ao que estava acontecendo ali ao redor dela. E ela percebeu que ela podia ajudar a Eliezer. Ela estava preocupada em suprir a necessidade dos outros também. Então, ela observou que Eliezer estava ali e se dispôs a ajudar aquele homem. Eu vou pedir para a Amanda colocar um vídeo e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse vídeo. Amém? Solta então para a gente, Amandinha, o vídeo.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Gostaram do vídeo, adolescentes? Legal, né? Então, nesse vídeo, nós vemos o quê? O que nós podemos observar? Nós podemos observar ali, adolescentes, uma pessoa muito prestativa, uma pessoa que se preocupa com a necessidade dos outros. Veja bem, uma pessoa que está atenta ao que o outro precisa, que busca o conforto, não só o seu próprio, mas o conforto do seu próximo também, e às vezes fazendo uma coisa que para ela é pequena, mas que para o outro vai significar uma coisa muito grande, vai ter um grande significado, melhor dizendo. Então, é uma pessoa receptivo à necessidade dos achegados, mas também daqueles que são mais distantes, até mesmo de um desconhecido. É uma pessoa bem educada, como é o caso de Rebeca, uma pessoa que tinha uma boa educação, uma pessoa solícita. Rebeca demonstra claramente a sua disposição e rapidez em ajudar, quando ela retira ali a água para Eliezer e os seus camelos. Cada camelo, adolescentes, é capaz de beber em torno de 100 litros de água. Então, vocês imaginam, Eliezer estava ali com 10 camelos. Dar água para Eliezer não era uma tarefa assim tão difícil. Ele não ia beber tanta água. Ela ia pegar um jarro de água e, com certeza, ia sobrar água. Mas, para dar de beber aqueles camelos, ela teve, no caso, né, que ir ao poço e voltar muitas vezes, mas isso não assustou Rebeca. Ela foi lá, ela não ficou preocupada com o esforço que ela ia ter que fazer. Ela foi lá e serviu voluntariamente, de bom grado, aquele homem que era um desconhecido. Então, adolescente, nós aprendemos aqui que nós devemos nos disponibilizar a ajudar as pessoas que estão precisando do nosso auxílio. Nós devemos estar atentos a isso. Nós precisamos ter um coração voluntário, adolescentes. Nós precisamos servir com alegria. Porque, adolescentes, essa é uma característica fundamental do cristão. Jesus Cristo, ele nos ensinou isso. Ele nos ensinou a servir com alegria, ele nos ensinou a sermos bondosos, ele nos ensinou generosidade, ele nos ensinou também, adolescentes, que é muito importante, que nós
precisamos agradar a Deus. Nós devemos estar preocupados com isso e dar o nosso melhor, porque assim nós também agradamos ao Senhor. A nossa vida, adolescentes, é uma vida de responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades. Eu tenho as minhas. Vocês são adolescentes, mas têm as responsabilidades de vocês. E a responsabilidade de vocês não é só ir para a escola, não. Tá bom? Ir para a escola, estudar e fazer os exercícios, cumprir com suas tarefas, estudar para as provas. Não é só isso a responsabilidade de um adolescente. Não, vocês também têm responsabilidade em casa, vocês também têm responsabilidade com a família. Vocês também têm responsabilidades com a igreja, então vocês sim precisam ser pessoas responsáveis. E nós não devemos só cumprir as nossas tarefas por responsabilidade, adolescentes. Como Rebeca, nós devemos cumprir com alegria, nós devemos fazer com dedicação, nós devemos fazer com generosidade, nós devemos cumprir as nossas tarefas dando o melhor de nós, fazendo não só o que foi pedido, fazendo não só o que foi esperado, mas indo além das expectativas, adolescentes, porque isso agrada ao nosso Deus. Vocês podem fazer mais do que aquilo que foi pedido. Todos nós podemos, não são só vocês, todos nós podemos fazer mais do que aquilo que foi pedido. Isso é agradável, isso é bom. E, às vezes, nem nos custa muito esforço, não nos custa muita coisa. Mas, às vezes, nós estamos ali condicionados a fazer exatamente aquele quadradinho que foi exigido, que foi mandado, que foi pedido, que foi ordenado, só aquilo ali. Quando não nos custaria muito irmos além, fazermos um pouco mais, que faria tão bem, talvez para outra pessoa ou para muitas pessoas. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. A hospitalidade ali, da época em que Rebeca vivia, ela requeria que as moças que iam ali ao poço tirar água, oferecesse mesmo água aos viajantes cansados. Então, Rebeca fazendo isso, ela não estava fazendo mais do que o esperado. Normalmente, as outras moças também faziam isso, porque fazia parte da hospitalidade deles. Portanto, adolescentes, Rebeca, ela ofereceu água a Eliezer, que é o que estava dentro do esperado, mas ela foi além. Ela ofereceu água também aos camelos. E vocês lembram como foi a oração de Eliezer? Eliezer orou pedindo a Deus que mostrasse alguém melhor que o comum, ou seja, alguém que fizesse além daquilo que todo mundo fazia. E alguém que tivesse disposição para fazer o quê, adolescentes? Mais que o mínimo, exatamente o que eu acabei de falar com vocês. E Rebeca fez isso. O mínimo que ela poderia fazer era o esperado, dar água a Eliezer. Mas ela foi além, ela fez mais que o mínimo. Ela se ofereceu também para dar água aos camelos. E isso aí foi a resposta de oração de Eliezer. Ela foi além das expectativas. E foi muito abençoada. Glória a Deus. Amém. Então, tópico 3, chegamos aí da nossa lição. O casamento de Isaac e Rebeca, adolescentes. Tópico 3, aí da nossa revistinha. Um encontro esperado, hein? Depois desse encontro aqui, primeiro, esse encontro no poço, da declaração de Eliezer a Rebeca, a moça voltou para casa, né? Levou Eliezer e contou tudo o que tinha acontecido para os seus pais. E a família de Rebeca recebeu o servo de Abraão e, junto com Rebeca, a sua família aceitou aquele pedido de casamento. Feito assim, então, depois de tudo pronto, eles começaram, Rebeca e Eliezer, uma longa viagem até a terra de Abraão, onde Isaac e Rebeca se encontraram, se conheceram e casaram.
Isaac, adolescentes, ele tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. E ele tinha 40 anos, mas não era um namorador, não. A gente não tem registro de que Isaac teve outras mulheres, de que ele teve alguma namorada, que ele teve alguém antes de Rebeca. Não, ele estava esperando no Senhor. Tinha 40 anos, mas estava esperando em Deus o tempo certo para o casamento. E ele se casou debaixo de obediência, adolescentes. Há tempo, adolescente, para todas as coisas debaixo do céu. A Bíblia nos ensina isso. E Isaac, ele esperou o tempo do Senhor. E, fazendo isso, ele se casou no tempo de Deus com uma mulher separada por Deus para ele. Ele não foi lá e se casou com uma ímpia. Ele se casou com uma serva de Deus, assim como ele. Glória a Deus. É claro, adolescentes, também que nós estamos falando, né, aqui da felicidade, da obediência, que trouxe alegria, felicidade para Isaac, para Rebeca. Eles fizeram um casamento muito bom, um casamento feliz, um casamento debaixo da autoridade do Senhor. Mas, como qualquer um de nós, eles também tiveram dificuldades. Eles tiveram problemas normais, como nós também enfrentamos, né? Não foi tudo flores, vamos dizer assim, foi tudo muito bom, muito lindo, mas eles também passaram por dificuldades. Isaac, ele foi filho de uma mãe estéril e se casou com uma mulher que também era estéril. Então, eles enfrentaram, assim como Sara e Abraão, Isaac e Rebeca também enfrentaram o problema da esterilidade. Ele se casou com uma mulher que não podia ter filhos. Mas sabe o que Isaac fez? Isaac orou. Ele orou e pediu que Deus curasse Rebeca. E Deus curou Rebeca. E eles tiveram não um, mas 2 filhos. Os gêmeos Esaú e Jacó. E nós, adolescentes, devemos aprender aqui com Isaac e com Rebeca, porque a Bíblia, ela nos ensina a orar pelos enfermos. Temos várias passagens aí na Bíblia nos ensinando a orar, a suplicar a Deus pela cura dos enfermos, a pedir a Deus em favor dos enfermos. Essa sempre foi, adolescentes, deve continuar sendo uma prática dos cristãos, desde a igreja primitiva. Essa prática existe e nós devemos continuar crendo nos milagres do Senhor, orando a Deus pela cura dos enfermos, porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como nós bem sabemos. E ele continua ainda hoje curando, ele continua ainda hoje transformando situações, realidades. Então, nós devemos sempre orar para que Deus cure os enfermos. Amém? Adolescentes, o relacionamento santo, ele deve ser no Senhor. Amém? No Senhor. Nós não devemos só nos preocupar, adolescentes, em saber a vontade de Deus. Não. Nós devemos também obedecer a Deus. Nós devemos descansar no Senhor. Nós somos apressados, nós temos urgência com as coisas, mas nós não devemos, nós não podemos, na verdade, ser assim. Nós precisamos esperar o tempo certo do Senhor para todas as coisas. E isso é obediência, saber esperar no Senhor. Porque, adolescente, às vezes nós ficamos ficamos preocupados demais até, né, com o nosso futuro, e isso nos leva, adolescentes, a especular, nos leva a fugir, nos leva também a querer driblar a vontade do Senhor para a nossa vida. A gente fica querendo dar um jeito e a gente acaba fazendo o que não devia, o que não era preciso fazer. Foi o que Abraão fez, né? Abraão e Sara, quando levaram Agar para dentro do relacionamento, para que o filho prometido do Senhor fosse gerado. Mas Deus tinha prometido um filho
a Abraão e Sara. E o filho que ele tinha prometido foi gerado deles, que é Isaque. Isaque agiu de maneira diferente. Ele esperou no Senhor. E ele teve uma esposa como ele, uma esposa crente. E ele orou para que Deus curasse a sua esposa, esperou o tempo do Senhor pela cura. E eles tiveram, ela foi curada e eles tiveram os filhos. Então, adolescente, na verdade, tudo é muito simples. O que nós precisamos fazer é só o que a palavra nos manda, que é obedecer. Obedecer ao Senhor. E assim nós seremos muito abençoados. Amém? Glória a Deus. Adolescentes, assim então nós concluímos essa aula. Eu quero agradecer a vocês, eu quero agradecer a presença de cada um dos nossos visitantes. Eu quero também falar para vocês sobre as ofertas. Não deixe de ofertar, né? A obra precisa, eu sempre falo isso para vocês, nós precisamos ofertar na casa do Senhor, podemos usar as ferramentas do PicPay, do Pix, transferência bancária, podemos também trazer a nossa oferta à noite aqui na nossa tesouraria, entregarmos como oferta da EBD. Os nossos visitantes também sintam-se à vontade, não sintam-se constrangidos, mas sintam-se à vontade. Nós temos um grande propósito aí que é comprar esse imóvel, né, onde nós agora estamos situados. É um grande desafio, mas também vai ser uma grande vitória em nome de Jesus. E você pode fazer parte disso, ofertando, dizimando, fazendo o seu voto, não importa o valor. O que importa é a intenção do seu coração. Então, não deixe de fazer parte de tudo isso. Não deixe de fazer parte dessa história. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Curta a nossa aula, comentem, fiquem à vontade para divulgar, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo, vai ser bênção, nós contamos com vocês para isso, vocês sempre fazem, é muito legal, que vocês possam abençoar a obra também dessa forma, amém? Glória a Deus. Vamos orar então para encerrarmos a nossa aula, amém? Pai, graças te damos por essa aula. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada pela tua maravilhosa palavra que muito nos ensina, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se importa conosco e nos ensina a obedecer, Senhor. Então, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa convencer o nosso coração em todas as coisas e que nós possamos obedecer e descansar no Senhor, ó Pai, e sermos abençoados. Em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor, nesse fim de manhã, nessa tarde que logo mais se inicia, logo mais à noite no nosso culto, dá-nos um culto abençoado, Senhor, fala aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.